E aí, tudo bem? Para você que está aí navegando no YouTube e está procurando conteúdo raiz sobre conselho tutelar, esse aqui é o canal, é onde você tem que estar, ok? Se estiver muito ocupado, salva o vídeo e daqui a pouco você assiste da melhor forma possível, beleza? Tá combinado? Então, sejam bem-vindos todos os nossos habitantes aqui desse mundo da garantia de direitos. Já vou dar um alô para vocês. Imagina que tá tendo uma vinheta aqui agora, ó. Vinheta. Dê o like, comente aí, compartilhe com seus amigos e seja muito bem-vindo ao nosso aulão. Hoje nós vamos falar muito, nós vamos decolar aqui, pessoal, agora, e nós vamos passar pelo que a gente falou na semana passada, entendeu? Nós vamos falar um pouquinho de processo de escolha, nós vamos falar um pouquinho de edital, nós vamos ver aqui um edital na prática aqui, que é importante para quem é marinheiro de primeira viagem, ok? Do mesmo jeito que é importante também para quem já é conselheiro tutelar, não é? Quem tem um mandato tem que trabalhar ainda mais e saber muito mais para cuidar, não é? Você está lá, você está no mandato, você está trabalhando, então isso é importante, ok? Então, deixa eu começar a dar boa noite pro pessoal aqui. Eu vou passando aqui, tá, Paulinha? E eu tô te escutando, Paulinha. Deixa eu ver aqui. Eu acho que você tá me escutando também, né? Paulinha que tá cuidando da nossa live, viu, gente, hoje. Então, eu sou o Guto Souza, tá aqui o meu arroba, então quando acabar a live, vocês tiram um print aí, eu bonitão, que eu tenho que estar muito bonito, muito bonito. Não fica botando eu feio não, gente, uai, pelo amor de Deus. E me marca lá no Instagram, tá bom? Vamos colocar aí da boa noite pro pessoal aí. Eu consigo ver aqui, tá? Não se preocupe. Vanderleia Fernandes, boa noite. Dulcilene Francisca, boa noite. Eu vou falando aqui para dar tempo das pessoas que não conseguiram entrar também. Eu não sei nem quantas pessoas tem aqui, né? Na verdade. Mas eu estou aqui. Crislane Edivande de Araújo Agra, boa noite. Conselheiro tutelar de Massaranduba, Paraíba. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Você está em casa, tá bom? Vanderleia Fernandes, acho que eu já falei. Quem mais? Tem mais aí? Deixa eu ver. Maria Teixeira, boa noite, boa noite, boa noite. Cleonice, boa noite. Fernanda Marques Faria, ela foi aluna nossa em 2019, boa noite. Michael Douglas aqui da minha cidade, boa noite. Quem mais? Júlia Caroline, boa noite, minha amiga. Flávia Moreira da Costa, boa noite. De onde vocês são? Vocês têm que falar para mim de onde vocês são, eu gosto de saber de onde é que o povo é, né? É, Pois bem, cheguei. Boa noite, psicóloga Leandra da Costa Casé. Seja bem-vinda. De Cordeiro, Rio de Janeiro, né? Cordeiro, Rio de Janeiro. Que mais? Irmão JD, boa noite, Jardim Gá, é aqui do ladinho, aqui, nosso, né, o Cordeiro? Eu sou do Novo Gama, viu, meu irmão? Então, qualquer coisa, vem fazer uma visita para mim aqui. Beleza? Manuela, boa noite, Manu. Regiane Lima, boa noite. Sandra Gomes, boa noite. Conselheira da cidade de Caturaí, Goiás. Aê, até que enfim, o pessoal do Goiás aparecendo, né? Tava até reclamando na semana passada, não sei se vocês lembram, eu falando a respeito disso, que em 2019 a gente fez o processo, participou, ensinou um monte de gente, e aí tinha pouca gente do Goiás, então sejam bem-vindos aqui. CT de Ares, a Norma Lúcia era aluna nossa, aí, tá vendo? Já é conselheira, tá vendo? É isso aí, prova social. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda aí. 4 anos depois, tamo junto. Mardila Almeida. Ô, Paulinho, eu vou passar aqui mais rápido, tá? Por enquanto, ok? Vânia Cláudia, Kátia Rosa, Keila Ferraz, quem mais? Ana Cristina, Deusa Ramos, Carlos Henrique de Caxias, Betânia, Itapuã, boa noite, Samambaia DF, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu professor Wesley, ele que é o meu mentor, viu, Wesley? Obrigado aí por tudo, semana que vem é com ele ou com o professor Alisson, estamos definindo. Francisca Ferreira, Ana Cristina Macedo, conselheiro tutelar de Souto Soares, Guto, seu maravilhoso, obrigado. Dulcilene Francisca, Rejane Lima, Marivânia, Carolina do Sul, Goiás, que mais? Aparecida de Goiânia, que mais? Iporá, Manuela, Silvia, Jonathan. Pessoal, então vamos lá. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, nós vamos começar aqui uma parte muito importante, que é o seguinte: na semana passada a gente tirou um monte de dúvida, né? E as dúvidas elas foram tiradas à medida que vocês foram perguntando. O que eu penso? Nós vamos organizar agora o processo de seleção. Vamos começar por aí, tá bom?
Nós vamos olhar um edital hoje, vou pegar um aqui da internet, já até tem aqui um na internet, para a gente ir falando passo a passo e vocês ir colocando as dúvidas de vocês, certo? E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho tutelar, o que é o conselho tutelar, e sobre a função do conselheiro tutelar. Ou seja, depois dessa aula de hoje, a maioria dos seus problemas aí sobre descobertas de coisas que você desconhece, você vai resolver hoje. Tá bom? E aí, na semana que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui de novo. Só lembrando que a partir de quando eu mando o link lá no grupo lá, quem já está no grupo não precisa fazer mais inscrição, tá bom? Não precisa mais. É só para compartilhar para os amigos e fortalecer o nosso trabalho. Ok? Então, pessoal, daqui a pouco eu vou cumprimentar vocês tudo de novo. Sejam todos bem-vindos de verdade, viu? Se sintam em casa, em casa, em casa. Mas agora nós vamos falar. Pode compartilhar minha tela aí, Paulinha. Nós vamos começar aqui a falar do Conselho Tutelar 2023. Rápido, prático, eu tenho muito conteúdo. Não sei quanto tempo essa aula vai demorar, mas vai ter muita coisa para a gente falar. Bom, do zero é o seguinte, Conselho Tutelar 2023. O normal é que saíssem os editais 6 meses antes. Mas tem alguns lugares que atrasou e é normal. E aí até depois a gente precisa entender como é que funciona. Você precisa entender como é que está no seu município, porque a primeira dica de hoje é justamente essa. Todo o processo de escolha, as fases de apresentação de documento e tudo isso é responsabilidade do candidato. Então, assim, a gente é acostumado a viver de notificações, né? Essa história. Ah, vai ter live, então vou receber a notificação para receber a aula. Ah, eu tenho um compromisso, você agenda lá no seu celular para te lembrar, né? Então, o que que acontece? Você vai precisar saber qual que é cada partezinha do processo. Ou seja, o Conselho Tutelar eu dividi em 3 etapas aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A primeira é o seguinte, e eu coloquei como tarefinha, né, para você olhar o edital passado da sua cidade, etc. Então, assim, para você ser conselheiro, primeira coisa tem que sair o edital e você precisa conhecer, né? E nós vamos ver um edital aqui hoje. Eu até selecionei uma aqui que é de Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Governador, Dixept Rosado. Olha aí que nome top, top. Manda um abraço aí pro pessoal de, eu nem sei como é que é, depois vocês me falam como é que é, né? Então você precisa primeiro conhecer o edital, você precisa fazer sua inscrição, você precisa fazer a parte da comprovação da documentação. Deixa eu falar para vocês. Tem gente que acha que isso aqui é inútil o que eu estou falando hoje. Mas entenda comigo, a cada 100 pessoas que imaginam que vão ser conselheiro tutelar, querem ser conselheiro tutelar, um monte delas, elas não sabem nem qual que é o trabalho. Elas falam assim, poxa, tem alguns que é assim, poxa, eu quero trabalhar com garantia de direitos, eu quero ser conselheiro tutelar da minha cidade, eu quero representar, eu quero fazer isso, etc. Mas grande tem uma parte maciça que fala assim, poxa, o conselho tutelar vai receber R$ 3.000, eu queria trabalhar lá, né? Eu queria ganhar dinheiro, né? Eu sou famoso, tal, né? Então, na minha cabeça é mais ou menos o seguinte, os meus pensamentos é assim, a cada 100 pessoas que se disponibilizam a participar do processo de escolha do conselho tutelar, 80 ficam na parte da documentação, por vários motivos. Por quê? Porque às vezes precisa de requisitos, ele não tem, às vezes ele deixa de se inscrever, ele acha que é bobagem, deixa para o último dia, entrega errado e é indeferido. Então, assim, de cada 100, 80 ficam na parte da documentação. Então, é por isso que eu estou dedicando tempo aqui para falar para vocês de edital, de inscrição e comprovação da documentação. Tem alguns lugares que, é óbvio, porque tem essas diferenças, tem lugares que a comprovação da documentação é depois da prova. Suave, tá tranquilo. Mas você precisa saber o que você está fazendo, é sua responsabilidade, né? Principalmente porque existe uma competição nisso, não é? Então, além das pessoas que te amam, os seus concorrentes, para ele, quanto mais despreparado você for para um concorrente seu, melhor para ele, não é? Até porque existe uma disputa de voto, de classificação, né? Em lugares que tem mais de um conselho, a escolha do conselho, mais perto de casa, tem tudo isso, né? Então, você precisa conhecer o edital, você precisa ler o edital. Eu vou ler um aqui com vocês aqui, resumidamente, para que vocês entendam.
né? A aula de hoje não vai ser uma aula rápida, eu já estou falando você. Você vai estar aqui, eu falei com a minha amiga, a conselheira Flávia, para colocar no modo aula. Modo aula é o seguinte, você tirar toda a distração de você, tá bom? Tira todas as distrações, foque aqui. Nós aqui, nós, os professores aqui, vamos resolver a maioria dos seus problemas durante uma aula, né? Você distrai um pouquinho, você perde a bênção. Escutei isso na igreja, viu? Você distrai um pouquinho do que nós estamos falando, você vai perder a bênção. Então, concentra aqui, tá bom? E aí, vamos lá, edital. Inscrição e comprovação de documento, ok? Então, isso tem que estar enraizado em você. Você precisa saber disso. Até porque não existe prova, olha aqui para mim, olha para mim. Não existe prova, nem processo eleitoral de escolha para quem foi reprovado na documentação e para quem não se inscreveu, campeão e campeã. Não é? Se você não se inscreveu, se você não está com tudo certo, se isso não for importante para você, você nem vai participar, ok? Na parte da prova, o que, que nós temos aqui? Ó? Prova, com certeza, absolutamente, com certeza, vai cair Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele cai de algumas formas, vou explicar para você, tá bom? Como é que cai lá? Cai em forma de questão objetiva, por exemplo, considera-se criança até que idade, né? Considera-se adolescente até que idade? Aí vai ter as opções. Criança com 11 incompleto e adolescente é entre 12 e 18, tá certo? Aí, certo, isso aí é uma questão objetiva. Questão discursiva, fale sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Fale, comente sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Olha, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente e tal, né? Não jurisdicional, né? Aí você vai comentando lá. Ou seja, essa parte teórica que nós estamos falando aqui precisa enraizar em você, porque quando você for para a prova discursiva, objetiva, quando você tiver aula de atualização de ECA, você vai saber do que se trata, não é? Professor de estatuto tem um monte na internet, às vezes até mais qualificado que eu, e qualificado do que outros professores. Mas aqui nós estamos dando para você da perspectiva do Conselho Tutelar, da perspectiva de quem trabalha com garantia de direitos, você entendeu? Então, atualizações do ECA, nós vamos ter uma aula específica sobre isso aqui, não é? Redação. Ai, Guto, redação. Mas redação não é português? Claro que é, não é? O pessoal vai verificar lá se você sabe escrever. Mas você acha que eles vão perguntar, por exemplo, qual é o impacto de Júpiter na Terra? Não vai ser isso. Não tenha dúvida. Vai ser perguntando alguma coisa relacionada ao Estatuto da Criança e Adolescente. Vai ser alguma coisa relacionada à garantia de direito, rede de proteção. Com certeza vai ter algo disso. E você entendendo. Toda seleção, como eu falei semana passada, eu participo de seleções também. E tá lá no meu edital. É assim, ó, 76% vale a prova. 16% seu conhecimento de português. 60% é conhecimento do tema. Você entendeu? Então, conhecer o estatuto, apesar que e aqui provavelmente nós teremos professores de português aqui, nós teremos pessoas que escrevem muito bem, mas tem gente que assim, não escreve tão bem, mas se souber do tema, já vai te ajudar, já vai te pontuar, já vai fazer você passar, você entendeu? Leis complementares que podem cair, ok? Deixa eu colocar aqui. Leis complementares. SUS, as resoluções do Conanda caem sempre. Leis específicas do seu município, quando você for lá o edital, vai estar lá. O que cai na prova, Guto? Vai estar no seu edital, certo? Lei municipal tal. E normalmente o CMDCA, ele libera essas aulas, esse material, essas leis, entendeu? E se não, cabe a você, como eu disse, você é responsável pelo processo, pedir que o CMDCA disponibilize. Às vezes é uma lei específica do Conselho Tutelar Municipal, sabe? E aí você precisa ir lá e falar com o presidente, a comissão eleitoral, não é? Para mandar aí a lei. Inclusive, políticas públicas lá de Belo Horizonte vai cair desse jeito, políticas públicas. Aí eu olhei no edital para dar uma olhada, e aí estava lá, falando assim, ó, relacionado ao conhecimento de políticas públicas, não é? E políticas públicas são diversas, tá, gente? Transporte coletivo é uma política pública, não é? Educação é uma política pública. Que mais que é política pública, gente? Saúde, educação, transporte, segurança, tudo isso que não é privado e é fornecido pelo Estado é uma política pública, tá bom? Então, beleza, né?
E português também, vai ter português aí é na prática, ok? Português na prática você sabe conjugar o verbo, e o Gutinho, vixe, né? Sabe fazer tal coisa, né? Escreve aí, não é? Português. Né? Se o seu edital tiver, se prepara. E eu vou chamar uma amiga minha, logo em breve antes, porque na minha perspectiva as provas vão ocorrer entre 10 de julho para frente, né? Então até 10 de julho o meu desejo é que eu consiga trazer aqui uma professora de redação para dar dica para vocês, tá bom? Beleza? Se eu pudesse ir sobre o processo de escolha, deixa eu falar aqui rapidinho. Aí o processo de eleitoral de escolha, a gente vai ter uma aula aqui específica sobre como conquistar esses apoios aí, tá bom? Que é campanha offline, que é isso da rua, contato, ver quais são as normas, as regras disso, né? Até porque tem muita gente aqui que não é do sistema político, né? Não conhece as leis eleitorais nem nada do tipo, né? Fica meio perdido, às vezes é punido, não, eu tenho esse negócio, é responsabilizado às vezes nem é na maldade, né? Eu lembro que no meu processo de escolha eu também não mexia com isso, nunca tinha sido candidato a nada, e aí eu peguei, e esse negócio conflito, eu conhecia pouquíssimo de edital também, por isso que eu tô dando as dicas, e agora, e depois que eu falar isso que eu vou falar da história do Menino da Floresta, tá? Que eu prometi lá no grupo. Aí eu perdidinho, né, assim, né, sobre isso, e aí eu peguei e soltei um fly meu lá, vote no Guto, pau! E faltava tipo cara, faltava uns 10 dias para começar. Aí um concorrente meu, que depois, agora é meu amigo demais, o Alessandro, ele ligou para mim e falou assim: ó, filho, não tá liberado esse trem, não. E aí eu falei assim: é mesmo? É, não, não pode não. Aí fui lá e tirei e tal, não é? Então a gente vai falar sobre isso para que você entenda. E aí vamos falar sobre campanha offline e online. Vou dar umas dicas aí para você como é que faz o flyer, faz uma estratégia para atingir as pessoas, tendo em vista que não vai poder impulsionar, não é? Então nós vamos falar disso, tá bom? Ok? Nesse momento, se você perguntar para mim, Guto, em cada etapa dessa aqui, quanto eu tenho que me dedicar? Quanto do meu tempo eu tenho que me dedicar para essa etapa aqui agora? Eu diria 60% agora você precisa se dedicar para a parte da seleção, documentação, inscrição e conhecer esse edital. 40 e não, 35% eu diria na prova. Você vai uma parte do seu cérebro cuidando da documentação e a outra se preparando para a prova, principalmente para quem não tem nenhum tipo não é acesso, né? Intimidade com o estatuto. Intimidade. Não tem intimidade com o estatuto, né? E aí o que sobrar, que é 5 nos meus cálculos aqui, pelo amor de Deus, não posso errar uma conta dessa, né? Você se preocupa com o processo eleitoral, tá bom? Que aí comentando com seus amigos, me perguntaram, Guto, mas eu não sou pré-candidato, como é que eu vou fazer para o pessoal saber? Uai, você vai falar pro povo aí, que você tá querendo ser conselheiro tutelar, uai. Ué, vai falar. Não, vai ter um negócio que tô querendo participar, né? Qual é o crime nisso? Qual é o erro nisso? Nenhum, tá bom? E a história, as duas histórias que eu disponibilizei para vocês, eu vou aproveitar e vou tomar água, para vocês escolher. Um é sobre o Menino da Floresta, só que eu não coloquei completo, porque senão vocês iam escolher o Pulo do Gato. E aí vocês escolheram do Menino da Floresta. Deixa eu tomar água aqui rapidinho. Como é que é essa história aí? O menino, ele se perdeu na floresta, gente. E aí ele tava lá perdido, um monte de tempo lá, perdidaço. E quem escuta isso aqui é a história do meu pastor. Aí, perdidaço e tal. E aí, no meio do caminho, ele encontrou um senhor, um velhinho, né? E aí falou assim, senhor, eu tô perdido, tal. E aí o velho, né, o idoso, né, falou assim, olha, eu também. Aí o menino falou assim, e como é que a gente faz para sair daqui? Aí ele falou assim, olha, eu tô aqui perdido tem 30 anos, mas eu ainda não consegui sair. Mas se você quiser, nós podemos ir juntos e achar a saída. Aí o menino falou, não, não, pra que eu vou andar com você? Você já tá aqui 30 anos perdido, por que eu vou andar com você? Não tem motivo para eu estar andando com você. Aí ele falou assim, olha, criança, eu não sei o caminho que sai, mas eu sei todos os caminhos por onde não sai de jeito nenhum. Moral da história. Apesar de eu ter ganhado eleição, duas já, essa de conselheiro e outra para ser vereador na minha cidade, eu não vou fazer a prova aí para você, não é? Eu não vou pedir voto aí com você, mas eu sei, nós aqui sabemos, nós os professores, nós sabemos de tudo quais são os caminhos que dão errado, não é? Nós sabemos que
que se dedicar exclusivamente a só o processo eleitoral de escolha, nesse momento você vai perder, porque você vai ser reprovado na seleção, tá bom? E é com esse sentimento que eu quero pedir para você que está assistindo a live, que tudo que nós dissermos aqui, guarde no seu coração, sabe? Repete comigo aí agora. Eu. Repete aí. Vocês vão repetir isso comigo agora. Não, só no coração, não precisa escrever no chat nem nada, não. Concentre em mim. Eu não vou inventar a roda. Eu vou seguir o que estão me orientando. É isso, faça isso. Nós já passamos por tudo que vocês estão passando. E eu tenho certeza que tem outros conselheiros aqui que também já participaram, já ganharam, né? São conselheiros e que treinaram conosco em 2019 e pode dar aí, enquanto eu não estou olhando o chat nesse momento, então podem comentar sobre isso. É importante entender que quem já passou por isso sabe alguns caminhos, sabe alguns detalhes. É por isso que nós estamos aqui para te orientar. Tá bom? E agora nós vamos para o edital. Deixa eu tomar aqui um café, né? Hoje é aula raiz, viu, gente? Se o pessoal tá achando que é aqueles vídeos de 10 minutos, hoje não é o dia, não. Hoje vai ser aulão, meu irmão. Aulão. Semana passada foi 1h30 e passou rápido até, né? Hoje vai ser mais tranquilo, ok? Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Governador, Dixept Rosado. Eu só entrei aqui e peguei um, tá bom, gente? Eu não fiz uma seleção do mais completo ou não, até porque se tiver alguma coisa que a gente pode complementar aqui, a gente vai fazer. Ok? Vamos lá? Então, bora. Edital 01/2023, olha aí. É processo de escolha, né? O Conselho Municipal do Direito da Criança, quem faz a eleição sempre vai ser uma comissão eleitoral do CMDCA, do município de Governador aqui, torna pública o processo de escolha em data unificada, ou seja, antigamente cada um fazia no seu período, agora não. Agora todo mundo é no mesmo dia e o Wesley até na semana passada elogiou quem foi o relator disso, né? Para membros do Colégio Eleitoral 2024-2028, disciplinado na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as resoluções 52, 231 do CONANDA. Não é? Então, a primeira coisa que vai estar no seu processo aqui, no seu edital, é isso. Vai falar quem está fazendo e quem é que tem a responsabilidade de cuidar. Então, toda vez que você for entrar com recurso, você vai atrás desse povo aqui, ó, entendeu? Da sua cidade, tá? E recurso é um ponto importante. Conselho tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, tal, carregado, isso aqui é ECA, isso aqui é estatuto, é um artigo do Estatuto da Criança, nós vamos falar sobre isso. Em cada município terá um conselho tutelar, ok, né? Todo município tem um, eu imagino que aqui no meu estado, por exemplo, todos tenham, né? Composto por 5 membros, tá? Escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, né? Se você não fizer nenhuma bobagem lá na execução do seu mandato, ninguém pode te mandar embora. Pessoal, eu não gosto daquele conselheiro, porque ele fez alguma coisa e eu perdi um direito aqui. Eu vou pedir pro meu amigo prefeito. Você sabe esse negócio? Tem isso, né? Meu amigo prefeito mandar ele embora. Eu sou amigo de fulano. Você sabe com quem você está falando? Né? Então esquece isso. Se não fizer nada que esteja fora da regra do jogo, se estiver dentro do edital e em colegiado, a pessoa pode espernear, fazer o que quiser. Né? Você está lá fazendo sua atribuição. E como nós dissemos semana passada, agrada uns e não agrada outros, né? Requisitos básicos, isso aqui é importante, você vai precisar olhar na sua cidade, não é? Reconhecida idoneidade moral, não é? Os impedimentos legais, a pessoa tem alguma infração, algum crime, ser conselheiro, e assim, contra a vida, contra crime, que eu digo, assassinato, essas coisas, né? Homicídio, não pode, né? Idade superior a 21 anos, a gente fala, o professor Wesley falou sobre isso, né? Que tem em algumas questões, principalmente socioeducativo, quando o adolescente comete um ato fracional, que ele fica depois dos 18 anos pode até ser até 21, ou seja, ele não, por isso que eles colocam a idade acima de 21 anos, porque o estatuto atende em alguns casos até 21 anos, tá bom? Antecedentes criminais, experiência na atuação da área da infância e da juventude, no mínimo de 1 ano, relacionada à promoção de proteção, protagonismo do controle social e gestão dos direitos da criança e adolescente,
como eu disse para vocês, isso aqui não é uma regra em todos os municípios. Tem município que é 1 ano, tem município que é 2 anos, tem municípios que cobram, você precisa ter 200 horas de estudo específico direcionado para garantir direito. Se no seu município é assim, eu vou deixar essa dica para você. Nesses sites, por exemplo, de capacitação, de certificados e tal, dos tribunais, tem muito disso. Eu vou até pesquisar, dar uma olhadinha e vou mandar para vocês, tá? Que lá tem as palestras, tem as aulas online, são até gratuitas em muitos dos casos, né? E aí você vai lá, assiste e vai colocando isso aqui para se apresentar na hora da sua documentação. Agora, imagina você está tão pensado em pedir, tão preocupado em pedir voto e passar na prova, e aí você precisa de 180 horas de estudo disso, caso você não tenha trabalho com criança e adolescente. Você vai, 180 horas, gente, é tempo, viu? É tempo, né? Então tem que estar preparado para fazer isso aqui. Comprovada experiência na atuação na área da infância, né? Já falei sobre isso, ok? Solicitação da candidatura individual, ok? Todas elas vão ser individual, apesar de ter alguns municípios que não se atualizaram e ainda fazem por chapa de 5 e tal, e aí tem aquela recomendação uninominal, é isso. Você vai ser responsável, meu irmão, né? Então é individual. E aprovação no processo avaliativo, que é prova de conhecimento sobre o direito da criança e adolescente, tá? Da inscrição. Aí aqui a inscrição é isso, não tem muito o que falar sobre isso. Aqui tem a data que começa, né? Aí tem as informações, olha que eu falei que é loró, as informações prestadas na inscrição são de total responsabilidade do candidato, ou seja, se errou aqui, já era, filho, já era. Né? Aqui vão ser documentos pessoais, você vai precisar ter seus documentos, olhar isso aqui com muita cautela, entregar. Nos nossos a gente entregou, na minha época, era no envelopezinho. Você entregou lá, é como se você depositasse naquelas caixas do banco eletrônico. Você botou lá, até conferir você não tem mais acesso. Ou seja, você precisa imprimir essa parte aqui, ó, tira um print, não desse, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não desse. Você vai tirar um print, você vai pegar o seu e vai fazer passo a passo desse aqui para que você possa ir lá entregar. Não entrega na doido. Eu vou assim mesmo, que eu já sei mesmo. Quem mais cai nessa é quem tem muito tempo trabalhando no Conselho Tutelar, viu? E não tenha dúvida que já teve conselheiro que não participou do processo de escolha porque colocou documentação errada, viu? É incrível, cara. Bom, e aí tem as etapas dos processos, né? Vai ter em todas, então, quando começa a entrega tem a data, a publicação tem a data, né? O que mais aqui? Ok, ó, tem a parte de recursos ao CMDCA, você lembra que eu falei que era o CMDCA que seria responsável, né? Uma comissão eleitoral do CMDCA, na verdade, né? Então, eles têm a parte de recursos e tal. Exame de conhecimento específico de caráter eliminatório, contendo de caráter objetivo, olha, ó, já sei que não é discursiva, né? Sobre a lei de 8.069, né? Considerando aqui apto o candidato que acertar 50%. Olha que benção. Se as pessoas assistir os aulão nosso aqui, esse cara vai gabaritar a prova, cara. Não é possível, né? Então aqui tem o prazo do... E aqui, ó, notem, ó, que nesse edital é só sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Só sobre isso. Pode ser difícil, pode ser fácil, mas pelo menos a pessoa sabe, poxa, aqui eu só preciso estudar Estatuto da Criança e Adolescente. E o pessoal que tem informática, né? E o pessoal que tem políticas públicas, né? Que não o Conselho Tutelar é uma política pública, inclusive, né, pessoal? Análise da documentação. Você entregou lá, tá tudo certo. Ó, isso aqui, ó, é uma bênção. Você não vai ser impugnado, mas aqui tem critérios e no seu edital tem que ter também. Você precisa estar de olho, porque se eles te impugnarem por um negócio que você não fez, mano, se você conhecendo o edital, você não vai passar por isso, tá? Então tá falando aqui, ó, o exame específico, a data do exame, que mais? Versará exclusivamente sobre Estatuto da Criança e Adolescente, top demais, ok? Vai ser distribuída pelo Conselho do Estado, né? Então, eles vão receber a prova e o Conselho Municipal vai receber do Estado e vai colocar, vai colocar por fazer a prova. É isso, tá? Terceira
terceira etapa. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque senão vocês vão ficar focados nisso, mas é sobre a eleição. E aí, como eu disse que eu vou fazer uma aula específica sobre isso, eu não vou ficar falando aqui, né? Mas a princípio é o dia da escolha, data unificada, no dia 1º de outubro, o Brasil todo vai estar de 8 da manhã às 17 horas fazendo isso. O voto é facultativo e secreto, como em todos os lugares, né? Vai ser apto a votar quem votou nas eleições, né? Mas o nosso ponto aqui vai ser, o nosso ponto principal vai ser relacionado a, a ser facultativo, né? Para poder te ajudar com isso. Beleza? Vamos lá. Pode colocar só eu na tela aí, por favor. E aí? Nós estamos no intervalo, aí agora nós vamos para o Conselho Tutelar, intervalo. Aí, ó, atingi minha meta, meia hora, para falar desse começo aqui. O que vocês acham disso? É importante, tá? Eu sei que existem. Como é que diz? Eu sei que quando você entra na live dessa aqui, você quer aprender tudo sobre estatuto, mas você precisa saber disso aqui, porque senão você não vai usar o estatuto, você não vai fazer prova, não é? Então, eu quero saber. Deixa eu ver aqui o que o pessoal comentou aqui durante isso. Deixa eu ver aqui. Quero o menino da floresta. Eu sou de Uruana, tal, tem muita melancia. Tá, beleza. O pessoal tá olhando aí, né, Paulinho? Bom, dúvidas, perguntas, 2 minutinhos para a gente falar sobre conselho tutelar, ok? É o tempo que eu tomo um café aqui. Alguma coisa? Segundo o professor Hesley, sim, né? Pré-candidato, você já fez sua inscrição, não é? Mas isso deixa eu falar para você, isso é tão, não é irrelevante como você se determina, sabe? O que importa é que você está fazendo o que é certo e as pessoas que te conhecem sabem desse interesse. A definição de pré-candidato, candidato, é tão, sabe? É só para você ter problema com a justiça eleitoral, sabe? Eleitoral não, né? Com o CMDCA, a Comissão Eleitoral, na verdade, né? Mais relacionado a você divulgar o seu trabalho pelo que você não pelo que definem. Você entendeu? Ok? Que mais? Só isso? Posso continuar? Né? Não tem muito a ver com como você é e tal. Não tem isso. Tem a ver com o seu trabalho. Tem que ser quem você é, né? Ok. Pessoal, deixa eu mandar aqui uma pessoa aqui. Dar aqui uma coisa no chat privado aqui. Mas está tudo certo. Ok, vamos falar sobre conselho tutelar agora e conselheiro tutelar. Beleza? Vamos lá? Podemos começar? Já respirou aí? Tá com o coração bom? Vamos para cima. Conselho tutelar. Ixi, Jesus, calma aí. Eita, e é slide, vamos? Aqui. Primeiro, para falar do conselho tutelar, pessoal, vamos falar assim, vamos entender como é que é esse negócio é, é, da infância, tá? Vamos começar primeiro entendendo o seguinte. Deixa eu aprender aqui a passar o slide, Paulinha. Tá, calma, já aprendi. Vamos lá. O ser criança, tá? Muito tempo, entenda que as novas leis que atuam aqui no mundo, eles são pós Primeira Guerra Mundial, certo? Então, antes disso, as crianças, elas eram invisíveis socialmente, sabe? Vida precária, alvo de exploração, trabalho infantil, e isso é óbvio que hoje em dia, em alguns lugares, acontece isso, né? E aí você vai atuar como conselheiro tutelar, né? Eu tenho muito disso, eu especialmente aqui na área do trabalho infantil, eu vejo muita criança vendendo no sinal e eu sei que na maioria das vezes é para o alimento da família, e mas só que nessa idade tem que estar, o conselho precisa atuar, porque precisa saber quais são as razões, não é? Tem um monte dessas aí que é só explorada mesmo, é só explorado, explorado. O pai e a mãe ficam bebendo cachaça jogado por aí e botando as crianças para pedir porque é mais fácil, não é? Então, antes desse período,
de guerra mundial e etc., e eu não vou muito longe, nem vou me ater a isso, eh, as crianças eram objetos, sabe, da sociedade, não tinha relevância, você entende? É esse que é o ponto que eu quero falar para vocês, né? Então, em 24, na Liga das Nações, eles começaram colocar as crianças como prioridade no socorro de assistência, liberdade econômica, proteção contra a exploração, né? E uma educação, isso reflete no ECA até hoje, vocês vão ver daqui a pouco. Em 27 tivemos o Código de Menores, é por isso que a gente fala muito sobre isso. Cadê o menor? Tem um monte de gente que fala isso, né? Ó, o menor, o menor, o menor, e não é mais, né? Você só usa a expressão menor quando é para falar sobre, como é que eu vou explicar? Sobre o adolescente, não, aquele indivíduo é menor de 18 anos, tem idade menor de 18 anos. Diferente disso, aquele adolescente, aquele menino, aquela menina é uma adolescente ou uma criança, né? O pessoal usava como menor, né? E existe até hoje, né? Mas nesse decreto aqui, a maioridade penal é 18 anos e vigora até hoje aqui no Brasil, né? Em 46 tem a criação da Unicef, não é? Que é um fundo específico, né, para financiamento das crianças, principalmente aquele que estavam na Europa, na China, ok? Esses slides aqui eu vou pegar, exatamente, Deus, eu vou falar sobre isso. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar no grupo para vocês acompanharem, tá bom? Que mais? Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 25 fala sobre cuidados e assistências especiais e proteção social para mães e crianças. Isso aqui, para quem tem redação, saber contexto histórico é muito importante, não tenha dúvida, para você poder discorrer sobre um assunto, né? Fale sobre a garantia de direito de criança e adolescente no município de, deixa eu ver um aqui, de Lusiânia. Falei, a pessoa fala assim, olha, dentro de um contexto histórico, as crianças em um determinado tempo era sempre objeto e tal, mas com o tempo, os tratados, isso foi construindo o que nós entendemos hoje sobre o Estatuto da criança e adolescente, etc., né? E a partir daí, hoje nós temos o ECA, olha que coisa bonita. Aí, ó, no começo, quem vai te avaliar, a redação vai falar, caramba, esse cara sabe o que ele está falando mesmo, né? Então, já falei sobre a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Geral da ONU, né? Que reconhece, entre outros direitos, os direitos das crianças à educação, à brincadeira, a um ambiente favorável e cuidados à saúde. Isso aqui está nos direitos fundamentais da criança, a partir do artigo 7 do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? A Assembleia Geral da ONU marcou lá o Ano Internacional da Criança, em 1979, né? E aí, na Constituição Federal de 88, aqui no Brasil, o que aconteceu? Aqui no Brasil, foi fazer a Constituição, né? Eles colocaram o artigo 227, e ele é como se fosse o nosso artigo da Constituição referencial para o Estatuto da Criança e Adolescente, sabe? E ele fala assim, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Por isso que na época do nas épocas de vacinação, né, eles colocam as crianças como prioridade. E outras coisas a respeito de saúde, coloca a mamãezinha que está com filho, né? Então, com absoluta prioridade, o direito à vida, isso aqui está, olha aqui, ó, isso aqui, além de ser o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse aqui, o 227, ele reflete no Estatuto como o artigo 4, ele vai nortear o Estatuto a partir do 7, ó, direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade, convivência familiar, não é? E comunitária. Isso aqui, quando você for conselheiro, você vai escutar muito sobre isso, da convivência familiar, às vezes, nas famílias assim, muito ruim, mas existe o esforço para a reinserção da criança dentro da família por causa disso aqui, não é? Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? Então, isso em 88 aqui no Brasil. Em 89 saiu a nossa Declaração Universal do Direito da Criança, tá bom? Em 89. Quais foram os princípios que eles colocaram lá? Olha, você vai ver que a gente está, que o 227 já
já contemplam algumas dessas partes, né? Mas que são tratados internacionais, né? Que são direito à vida, à liberdade, todas as questões são protagonistas, todas as crianças devem ser pro, protegidas da violência doméstica, né? Na época do Covid aí, só Deus sabe como foi isso, né? O pessoal tudo dentro de casa, né? É, todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, sexo, religião, origem social, nacionalidade. Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade, né? E todas as crianças têm direito a um nome e nacionalidade, ó, pra você ver, né? Em 89, às vezes a gente fala assim, mas todo mundo já tinha um nome, mas na verdade, queridos, é, a gente tinha nos lugares mais do interior, norte e tal, né? Pô, o pai ia lá, reuniu os 7 filhos, né, e registrava tudo no cartório no mesmo dia, né, independente da idade. Vocês lembram disso, né? Claro que vocês lembram. Vocês estão no Brasil igual eu. Todas as crianças têm direito à alimentação e atendimento médico. As crianças, aqui está desatualizado, mas é pessoas que têm dificuldades especiais, né? Portadores de deficiência física ou mental têm direito à educação e a cuidados especiais. Toda criança tem direito ao amor, à compreensão dos pais e da sociedade. Não é? Todas as crianças têm o direito à educação, todas as crianças têm direito a não serem violentadas verbalmente ou agredidas pela sociedade, tá? Então fica aqui, eu vou deixar isso aqui para vocês guardarem, ler, pensar aí na hora que você for usar. Daí, o Conselho Tutelar, não é? Ele nasce junto com o Estatuto da Criança e Adolescente em 3 de julho de 1990, através da Lei 8.069, não é? Com a finalidade de zelar pelo direito da criança. Bom, Conselho Tutelar. Então, o que que é? Paulinha, vai precisar tirar eu da tela e a logo. Ô, caramba, você é muito profissional, velho. Que isso, velho. O que que é Conselho Tutelar? Na prática, ele é um órgão municipal, certo? E de natureza colegiada. E um órgão de participação popular. Resumindo, por ele ser um órgão de participação popular, é por isso que nós temos votação para te escolher, você que está assistindo, tá bom? E por ele ser eu costumo falar aqui sobre colegiado, porque a dificuldade que a gente tem de conselheiro Rambo no mundo, é óbvio que eu também concordo que tem muitas pessoas que não. Tem muitos conselhos que têm os seus direitos, assim, horríveis, né? Com péssimo trabalho, ambiente insalubre, etc. Mas eu estou falando de comportamento, tá? Tem que entra, e a gente comentou na semana passada, falando que quando a gente entrou no conselho, foi bem na época da série da Record lá, que os caras quebravam a porta e tal. Quando a gente entrou, falou assim: isso aí, eu sou quase policial, né? O pessoal da minha geração. Eu tô antigão, vocês são novos, viu, gente? Ai, ai. Mas é de natureza colegiada, tá? Sempre. O conselheiro não faz nada sozinho. Escuta isso aí, escuta aqui essa dica. Vai evitar de você tomar processo quando você for conselheiro tutelar se você fizer isso tudo com os outros, sabe? Eu sei que você vem com sentimento quando você ganha eleição, vocês vão ganhar eleição, tenho certeza disso. Vem com um sentimento tipo, eu fui eleito, eu tenho que representar a sociedade. Poxa, você vai representar, mas em conjunto, tá bom? Missão institucional representar a sociedade representar a sociedade na proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Representar, sabe? Representar, ou seja, você foi eleito para representar a sociedade. A sociedade confiou em você, não é? Porta de entrada para recebimento de denúncias, não é? E aplicação de medidas. Porta de entrada é importante falar disso, e eu quero comentar que eu falei isso na semana passada, que ninguém vai no conselho tutelar porque tá querendo passear com as crianças, né? Ninguém vai. Então ela já vem normalmente com a estrutura ruim, casos ruins, e aí chega lá, o conselheiro xinga todo, você é irresponsável, você não presta, você acha que não tem isso? Não, tem, meu irmão. Escuta esse servo aqui que tem. Pessoa que chega no conselho tutelar e, a família que foi buscar ajuda não quer nem voltar, né? Fiscalizar, tomar providências e combater situações de risco social e pessoal da criança, risco social e pessoal de criança e adolescente, né? Então, fiscalizar, nós comentamos, quando fala fiscalizar, às vezes, alguns órgãos que fazem parte
do seu município, etc., quer que você vá lá para o bar fiscalizar para ver se tem criança. Não, isso não é sua atribuição, não é? É fiscalizar de outra forma e nós vamos falar sobre isso, tá? A parte que o artigo que trata especificamente do Conselho Tutelar é o 131, tá bom, pessoal? Ele fala que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo zelar pelos direitos da criança e do adolescente, tá bom? E eu vou falar especificamente de cada um. Permanente. Os conselheiros que estão na live aí, escuta isso aqui todo, né? Virou um mantra, né? Esse aqui é o mantra do Conselho Tutelar, é legal pra caramba. Permanente, uma vez criado, não pode ser dissolvido. Simples. Eu estava até falando agora há pouco, né? Cria-se o Conselho Tutelar. Tem as recomendações e tem as obrigações. Cada um precisa ter, cada cidade, né? Precisa ter pelo menos um Conselho Tutelar. E aí entra aquele, você atuando, aí você pega e vai aplicar uma medida, né, que vai contra a vontade de algumas pessoas poderosas da sociedade. Isso eu estou colocando a nível de conhecimento, viu, pessoal? Não estou falando, não estou falando que acontece. Acontece sim, pior que acontece. Você vai lá e aplica uma medida lá em desfavor, nem vou falar contra, em desfavor de uma pessoa poderosa. A pessoa fala assim: eu vou acabar com o Conselho Tutelar, isso aqui não serve para nada, é isso, eu vou juntar todo mundo que o Conselho Tutelar não presta, etc. Vou acabar com isso. Não tem como, não pode, tá? Ele é permanente. Se acabando aqui tudo, o mundo, o Conselho Tutelar vai continuar lá. A instituição Conselho Tutelar, tá, gente? Não é o prédio do Conselho Tutelar. Autônomo, livre para tomar suas próprias decisões sem interferência de outros órgãos, né? Ou seja, nessa parte, quando o colegiado se reúne e aplica uma medida, não é? Só quem pode mudar isso do mundo, olha para o mundo inteiro, só quem pode mudar isso é o Poder Judiciário, ok? Através do juiz, né? Independente de quem seja, o colegiado aplicou, precisa ser feito. Se errou, isso aí vai ser questionado lá no judiciário, tá bom? Agora, entenda, né? Nós precisamos saber quais são os limites aqui, né? Ser autônomo, isso com relação à estrutura do Conselho Tutelar, você precisa entender também que o Conselho Tutelar não tem recurso próprio. Ele não tem um fundo do Conselho Tutelar assim, para manter o seu salário, né? Então ele é vinculado administrativamente, quase que não sai, Cristo, administrativamente ao poder executivo local, não é? Ou seja, quem paga o seu salário vai vir, você vai estar vinculado lá à Secretaria de Promoção Social, Assistência Social, né, em alguns casos, e aí você vai ser funcionário do Conselho Tutelar, mas você vai sair da folha de pagamento de lá. As pessoas que trabalham dentro do Conselho Tutelar, além dos conselheiros, vai ter motorista, no melhor dos mundos, né, gente? Porque tem lugares que não tem, infelizmente, né? Vai ter motorista, vai ter secretária, vai ter, sei lá, vai ter guarda municipal, né? Essa parte administrativa vai ser fornecida pelo Poder Executivo Municipal. Mas isso não quer dizer que você está submetendo de qualquer forma aos interesses lá do Poder Executivo, do Legislativo, né? E nem do Judiciário, né? Inclusive é não jurisdicional, tá aqui, não jurisdicional. Será que não funciona? Não funciona. Queria poder marcar. Vou comprar uma caneta assim para me riscar aqui. Então você não vai estar submetido a ninguém, né? Agora você precisa entender. Essa parte aqui é muito importante, tá? Então, Guto, nós lá no Conselho Tutelar, nós não temos que prestar conta para ninguém do que a gente faz. Não. Primeiro que você representa a sociedade, então você precisa representar a sociedade, então você precisa prestar conta para a sociedade, não em relação aos casos, que é proibido, de todas as formas, expor criança e adolescente em atendimento dentro do Conselho Tutelar, é proibido, tá? Nunca fazer isso. Mas prestar conta é o seguinte, existe o Conselho Municipal de Direito da Criança, provavelmente lá vai ter uma comissão disciplinar, então se você fizer alguma coisa errada, eles vão te recomendar, suspender, pode até caçar mandato lá nessa parte, né? Só lembrando que às vezes, dentro do CMDCA tem advertência, tem suspensão, e nenhum lugar do Estatuto da Criança e Adolescente fala que quem foi suspenso não pode concorrer, tá? Nenhum lugar, nenhum edital que eu já vi fala assim, a pessoa foi suspensa, então ela não pode mais concorrer por um ato.
não é? Agora, quem perdeu o mandato, quem foi cassado, esse não pode concorrer mais, ok? Né? Na verdade, no mandato anterior, né? Então, quem foi cassado não pode concorrer, no caso de ter sido cassado, tá bom? Então, vai ter lá o CMDCA, né, para avaliar a conduta, vai ter a sociedade, né, para avaliar. Tem o Ministério Público, que o Ministério Público ele tem a função de fiscalizar, né? Fiscalizar tudo que é público, né? Tudo que é a política pública, não é? Tanto do posto de saúde, tanto da escola, do serviço público para a sociedade, o Ministério Público ele fiscaliza isso tudo, né? Então o Conselho Tutelar também não está distante disso, ok? Então ser autônomo não quer dizer que você pode fazer o que você quiser, né? E também não quer dizer que você vai ficar sem dinheiro, você vai precisar receber, é obrigatório pagar, né? No seu edital também vai falar quanto é que é a remuneração, né? Não jurisdicional, já falei, né? Não pertence ao Poder Judiciário, sabe? Porque o Conselho Tutelar é funções administrativas, então não julga caso. O pessoal fala muito disso. Vou lá no Conselho Tutelar porque eu vou pegar a guarda dos meus filhos. Esquece. O Conselho Tutelar não dá guarda para ninguém, tá bom? Nem nada, nem perto disso. Então, quem faz isso é o juiz, inclusive, tá? Colegiado. Colegiado, gente. Decisões não são decididas apenas por um único membro. Você pode ganhar a eleição, você pode fazer o seu processo de inscrição sozinho, ganhar a eleição sozinho, passar na prova sozinho, mas quando você é conselheiro tutelar, você é conselheiro, você faz parte de um colegiado. Então, as decisões não são a sua caneta. Sua caneta. Eu, conselheiro Guto, decido. Medida tal. Não é. É o colegiado do conselho decidiu, após o estudo de caso, aplicar tal medida. Ok? Então, vá com esse pensamento que você vai ser um excelente conselheiro tutelar. O que mais aqui? Vamos lá. Aí vamos falar sobre isso. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público, né? Então, um servidor público temporário, não é? É relevante, de relevância e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Ou seja, o seu comportamento quando você está conselheiro tem que ser compatível com a idoneidade moral. Cometer crimes, perde mandato, não é? Se você fizer alguma coisa do tipo, você tem que entender que essa perspectiva é bem complicada, tá, pessoal? Bem complicada, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu estou ali num rolê, revoada, isso não tem problema, né? Isso aí você que vai avaliar, né? Tem que ver como que está o seu município, o ambiente, né? O melhor é ter uma conduta mais, né, ilibada para você não ter dificuldade, né? Todo processo, até de cassação, até de todos os tipos, precisa ter um procedimento, ok? Não é arbitrário. Aí você errou, você perdeu, você é cassado. Aí você fez isso, você não é mais conselheiro nunca mais, né? Então, vamos lá. O que faz o conselheiro tutelar? Eu tô igual aquele professor de inglês, que ele fala assim, do zero à fluência, né? Hoje eu tô do zero ao trabalho do conselho tutelar. Se você sair daqui com essa perspectiva, meu irmão, Deus vai te abençoar, e aí você já vai entender como você tem que estar nesse processo, tá bom? O que faz o conselheiro tutelar? Através do colegiado, eu sou chataço com esse assunto, né? Mas é isso, através do colegiado, repita comigo, através do colegiado, toma água, mas fica escutando isso aí, como se fosse repetindo um disco. Através do colegiado, o conselheiro tutelar deve tomar providência nos casos de sua competência e aplicar medidas em função de quem? De crianças e adolescentes, pais irresponsáveis, entidades de atendimento, poder executivo. Ué, mas o conselho tutelar não cuida, né, da criança e adolescente? O que tem a ver o pai responsável? Ué, é, é, é simples. Chega lá um pai que ele é dependente químico e para ele continuar na convivência com o filho dele, você entende, o colegiado entende que ele precisa de um tratamento,
não é? Então vocês vão encaminhar ele para um tratamento lá, não é? E eu vou dar outros exemplos logo em breve, calma aí, tá? Entidade de atendimento, e tem a casa de acolhimento, e lá eles estão negligenciando alguma coisa. Então você vai lá e faz uma requisição lá, porque tem crianças lá que estão nas mãos do poder público, né? Que não tem família, etc. Então você precisa. Sei lá, o CEMAESP, Centro de Atendimento à Criança com Necessidades Especiais, né? Então, assim, tem entidades e você pode requisitar coisas e você precisa tomar providências em relação a isso. Poder Executivo é o prefeito, filho. No caso aqui do Distrito Federal, é o governador, né? Que aqui não tem município. Lá no DF não tem município. Então, quando o município deixa de fazer algo, o Poder Executivo deixa de fazer algo, você precisa tomar as providências. Eu vou explicar logo em breve. Como é que é na prática, pessoal? Na prática mesmo, tá bom? Na prática é o seguinte: você vai atender. Primeiro, atender. Atender o quê? Reclamações, reivindicações e solicitações. De todos os tipos vão aparecer. Tudo que é relacionado a criança e adolescente. Eu lembro que na minha época, quando a gente fazia, tipo, tinha aquelas reuniões, sabe, de conselhos, não da rede de proteção, mas conselho de segurança. O pessoal falava, conselho tutelar, que as crianças estão em frente à escola, o conselho precisa fazer alguma coisa, né? As crianças estão, velho, é isso. Então você vai precisar atender as reclamações que na prática são denúncias, tá? As denúncias elas chegam, você vai precisar atender isso, tanto presencialmente quanto pelo telefone, pelo rádio do plantão, quanto pelo e-mail que chega do Ministério da Cidadania, não é? Vai exercer, né? O que faz lá? Né? Você vai escutar, orientar, aconselhar, acompanhar, né? Inclusive pais também, né? Xixi, às vezes você vai estar lá e o pai ele nem quer te dar um problema nem nada, às vezes ele quer escutar um conselho, né? Quer saber como é, né? Por isso que é conselheiro tutelar também, né? Eu falo assim, olha, meu filho, ele tem tal coisa. Aí você fala assim, não, mas eu não estou capacitado para te dar um conselho aqui psicológico. Mas você tem dentro da rede de garantias uma psicóloga lá do CRAS, do CREAS, de algo do tipo. Para quem é os marinheiros de primeira viagem, não vai ficar meio distante, mas você vai se ambientar logo em breve, tá bom? Requisição de serviço público é só o que tem, requisição de serviço público, tá bom? É só o que tem, não tenha dúvida. Participe e contribui no planejamento e formulação de políticas públicas na esfera municipal. Top isso aqui, inclusive aqui na lei da minha cidade, o presidente do conselho do CMDCA, eles são convidados para elaborar a lei de orçamento anual, né? Que é onde o direcionamento dos dinheiro, entendeu? O que não faz? Não prende criança, adolescente. Vou mandar o conselho tutelar te prender. Isso você vai escutar muito. Tá na rua, ó, fulano, se você não melhorar, o responsável, né? Se você não melhorar, eu vou chamar o conselho tutelar e ele vai te prender. Vira pro pai e fala, ó pai, se o senhor não melhorar, mamãe, vou ligar pro conselho tutelar, vai tomar o teu filho, tu vai ficar sem, sabe? Como se fosse um órgão de repressão, né? E não é isso, longe disso. Quem entra com esse pensamento se frustra na primeira semana de conselho tutelar, né? Não é policial, nem de criança e nem de adulto, de jeito nenhum. Então, não é um órgão de repressão, como eu disse agora, né? O conselho tutelar passa, as crianças têm que sair correndo. Pelo contrário, as crianças têm que ser acolhidas, né? Acolhida para afeto, tá, gente? Porque tem um acolhimento institucional, que é isso aí, é outra coisa, nós vamos falar sobre isso. Mas não é um órgão de acolhimento institucional. Isso acontece, tipo, o pai e a mãe brigam, né? O pai e a mãe brigam, e aí chega lá no conselho tutelar e fala: eu vou entregar meu filho pro conselho tutelar. Tá dando trabalho demais. Eu vou entregar. Eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui, rapidinho, que é mais ou menos o seguinte. Eu não vou falar estado nem nada. É o seguinte: foi em dezembro, perto do Natal, Ano Novo. Essa história, ela me marcou muito, assim, eu escutando, né? Que os pais vieram do norte, mais distante, assim, vieram para uma cidade aqui, interior. E aí, eles chegaram lá, tipo, 23 de dezembro.
E aí eles brigando, os dois. Ah, você fica com a criança, vamos entregar aqui pro conselho tutelar. Isso no conselho tutelar. Você que vai cuidar da criança, senão eu vou deixar aqui no conselho tutelar. Aí o outro falou assim: não, você vai deixar, tal, tal. E os dois saiu e deixou a criança, duas crianças. Subiram no meio do mundo. E aí os conselheiros da cidade ficaram lá procurando, né? Procurando parente e tal, sem nada, não tem criança, não tinha. E aí, em casos excepcionais, tem um acolhimento institucional, que vocês conhecem, a maioria de vocês conhece como abrigo, né? Alguns conhecem como abrigo, mas a gente entende como acolhimento institucional. E aí, isso chegando perto do Natal, esse pessoal sumiu. E conselheiro dorme dentro de conselho com criança esperando. Dorme não, né? Fica ali cuidando da criança ali para ver se eles voltam, porque se acolhe, véio, é só o juiz que tira, né? E aí eles pegaram e colocaram, deixaram os meninos e essas crianças foram acolhidas. Até fazer acompanhamento psicossocial, até para eles provar que eles tinham condições de pegar as crianças de volta. Durou 3 meses, ficaram sem o Natal, Ano Novo, férias, Carnaval sem os filhos. Por quê? Por causa disso, dessa parte aqui, né? Ah, eu vou entregar meu filho para o conselho tutelar, né? E faz o conselho, igual a Maria falou aqui, de creche, né? Deixa lá e fala, ah, vou deixar aqui. Ah, não, não, não. Ah, eu vou deixar meu filho aqui. Tá deixado. O conselho tem que cuidar. E não é assim. Não é creche, não é abrigo, não é casa de acolhimento, não é nada disso, né? E não presta diretamente os serviços necessários para a efetivação dos direitos. Que é isso? A criança precisa de educação. O conselheiro não vai pegar a criança, colocar na frente dele lá na sala de atendimento e falar: bora, meu filho, deixa eu ensinar para você aqui português. Né? Não é isso que vai fazer. Ele vai requisitar que coloque ele na educação pública, né? A criança está passando mal. Ah, eu vou aqui te dar aqui uma dipirona. Não é isso. Ele vai requisitar que o posto de saúde atenda a criança, né? O PSF, né? Essas coisas, ok? Conselheiro ideal, pessoal, age com zelo, né? Age com zelo, sabe? Algo que é importante, sabe? Cuidadoso, até porque não é seu, você vai trabalhar com vida, sabe? Eu costumo dizer que é mais fácil ser vereador do que conselheiro tutelar, sabe? Em alguns pontos, assim, né? Principalmente nessa parte, você está cuidando de vida, assim, na prática. Vai ter uma criança, na criança em estado de vulnerabilidade ali, no cuidado do seu colegiado. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Atende com atenção, né? Os pais vêm com a vida cheia de mazela. Se ao invés de xingar ele, falar que ele não presta, que ele não trabalha, que ele não sei o quê, você vai cuidar dele, vai conversar com ele. Você entende? Registra tudo. Registra tudo. É importante escrever. Por isso que tem prova de redação, viu? Porque tem conselheiro que, infelizmente, não sabe escrever, né? Não sabe entrar no computador e mandar um e-mail. Você entendeu? Tem conselheiro assim, desse tipo também. Então, mas precisa escrever, trabalho em equipe, lidar com ser humano, príncipes e princesas, lidar com o ser humano é difícil, viu? E aplica medidas após estudo de caso. Aplica medidas depois de consultar o colegiado, ok? Tá bom? Esse é o conselheiro ideal. Se você for com esse pensamento aqui, eu vou dar o meu máximo, igual hoje eu estou entregando tudo aqui. O pessoal fica achando que a gente tá querendo fazer um negócio para. O que a mulher falou para mim aqui? Vou contar um testemunho aqui. A mulher falou assim: ah, quanto é que é esse curso aí que vocês estão dando? Eu falei: curso? Ué. Em 2019 a gente fez um mini curso porque tinha uns desesperados, sabe? Sabe os desesperados? Os caras tudo desesperado. Eu preciso estudar, a prova é semana que vem. E aí a gente fez aqui, deixou, e o pessoal ainda comprou ainda nesse trem. Mas esse ano a gente prefere fazer com mais tempo, né? Cuidar de mais tempo de vocês, para que vocês possam aprender sem precisar. Porque aí a gente precisa comprar domínio, precisa comprar um monte de trem, aí tem que cobrar mesmo. Então, mas quem está aqui não vai precisar de curso. Que mais? Mas se precisar, nós vamos fazer também, né? Que é bom que aí ajuda os meninos que estão na produção aqui, todo mundo trabalhando só para ajudar os outros. Deixa eu ver aqui o que a produção, inclusive, falhou aqui. Ai, eu vou responder perguntas, tá, Paulinha? Daqui a pouco, meu amor. Vamos lá. 1h09. Vamos para cima. Quais são as atribuições do Conselho Tutelar? Ok? Atribuições? Artigo 98. Porque o Conselho tá ali para aplicar medidas, tá, pessoal?
É para isso que ele está ali, né? Medidas de proteção, certo? Então, o artigo 98. As medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Primeiro, vou falar aqui, depois vou falar pontualmente, tá? Por ação ou omissão da sociedade ou Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais irresponsáveis, ou em razão de sua própria conduta. Por ação e omissão da sociedade ou Estado. Não ter a omissão, primeira omissão, não ter vaga suficiente para as crianças poderem se inscrever, para ter aula, né, na rede pública, não ter atendimento específico para crianças ali, meu Deus do céu, agora eu acabei de ter um branco aqui, como é que é o nome do médico que cuida de pediatra? Não tem pediatra do município para cuidar da criança. Então, isso é omissão, deixar de fazer algo, né? Por ação é quando coloca uma política pública que vai contra os direitos da criança. Vou dar um exemplo. Só entra, a prefeitura decreta, e o povo conhece. Só pode entrar na escola agora com uniforme. Como é que é? Se a gente tem a obrigação de dar educação para a criança, educação pública para a criança, como é que vai obrigar a entrar só com uniforme? Entendeu? Ainda mais quando vendem uniforme, né? E não dão uniforme. Porque quando dá uniforme, beleza, aí pode cobrar, porque está dado, né? Tem ali, a pessoa tem que fazer. Mas quando não dá e ainda quer obrigar. Então, isso é uma ação, né? Por falta, omissão ou abuso dos pais irresponsáveis. Responsável. Vou explicar. Por falta. O que é por falta? Você vai aplicar uma medida porque a família é muito pobre. Isso não quer dizer que a família é pobre, que não tem dinheiro, que tem pouco recurso, que essa criança não pode conviver com o pai e a mãe dela, né? Até porque vocês lembram que eu falei há pouco que um dos princípios absoluto é da convivência familiar? É exatamente por isso. Não é por falta. Ah, não, porque é pobre, vai tomar a criança, né? O pessoal fala muito, se é pobre, tem que tomar a criança do pai e da mãe. Não, não, não é assim. É prioridade absoluta que ele possa ter o convívio familiar, né? Mesmo na falta. Mas não é porque ele é pobre que ele não pode ser zelado. A gente tem exemplos aqui. Eu tinha exemplos na minha época que a pessoa recebia o Bolsa Família, R$ 35 por criança, era 4 também, né? Dava quase R$ 200 com auxílio, e a casa da pessoa era intacta. Não tinha cimento, mas o chão era limpo. Moça. A mulher ficava varrendo assim, parecia que era realmente um lugar limpo, as crianças bem cuidado. Então, o zelo com a criança, mesmo com pouco recurso, né? Do mesmo jeito que a gente tem casos que estava comentando até com uma amiga minha, que a criança teve que fazer cirurgia porque deu piolho na criança, aí a criança fica coçando, os mosquitinhos vêm e colocam as varijeiras lá dentro, né? E isso vai entrando né? E vira uma coisa horrível. Não quero nem comentar sobre isso. Não. Só coisas boas hoje, né? Mas por falta de higiene, nem higiene a pessoa cuida do filho. Então, na falta, não é que não tem dinheiro, a criança não pode ser limpa, não é porque não tem dinheiro que a criança pode. Claro que tem as limitações econômicas, né? Existem, mas não é por dinheiro que a criança é suja. Então, mas pode aplicar medidas. Ué, se a família tá com pouco dinheiro e ela, por exemplo, não recebe o Bolsa Família, chegou no conselho tutelar que a criança está ficando magrinha, está com alguma coisa, porque não tem dinheiro. O colegiado verificou que não tem, encaminha para o Bolsa Família. Eu nem sei qual é mais o programa, nem é Bolsa Família mais, né? Ou vai voltar a ser Bolsa Família? Essas mudanças aí, né? Omissão. Omissão é quando o pai deixa de fazer algo, né? A criança tem que estudar, o pai não matricula. A criança tem que ir no médico, o pai não leva, o pai e a mãe, né? Ou o responsável. A criança precisa de determinada coisa. A criança tá sendo agredida. Olha aqui um exemplo. Mora a criança, um homem e uma mulher, independente de quem seja. A criança está sendo agredida sexualmente pelo homem. A mulher sabe disso e não faz nada. Omissão. Os dois têm que ser responsabilizados. A mãe está vendo que o pai está vendo que a criança está sendo explorada no trabalho e não faz nada disso. Omissão. E abuso é de todos os jeitos, né?
abuso, tipo assim, porque agressão, né, gente? Agressão não é só física e sexual. Tem agressão psicológica, né? Você é um lixo, você não presta, você é isso mesmo, você acabou com minha vida, né? Isso vai gerando na cabeça da criança né? E tem os traumas aí. Eu sei que tem um pessoal que é raiz e quer o, fala que o mundo tá cheio de mimimi, mas a gente que está trabalhando com garantia de direitos aqui, a gente não pode ter essa expectativa. Inclusive, é extremamente bobo, né? Eu não sou, por exemplo, o homem que eu sou hoje, é, por causa que minha mãe deu um grito em mim num dia, não é? E não foi também porque ela falhou comigo um dia, não tem nada a ver com isso. Eu sou isso por causa de uma construção familiar que eu tenho, de pessoas que cuidaram de mim, que disseram que é certo, que é errado, você entendeu? Então isso é uma construção familiar, não é um ato. Mas existem pessoas que abusam disso, né? Abusam do poder familiar, e isso e o responsável também, que nesse caso eu coloquei aqui o tutor, o guardião, os dirigentes de unidade de acolhimento institucional, né, da casa de atendimento, né. Então, eu até coloquei aqui, mas eu não vou falar porque eu já devo ter falado tudo, ó. Por exemplo, ter zelo, ou seja, desleixo, menosprezo, negligência no trato com as crianças e adolescentes. Vou repetir, esses slides aqui, se vocês quiserem, eu vou colocar lá no grupo. Então, afim? Responde aí para mim. Vamos lá. Em razão da sua própria conduta. O que é isso? Posso aplicar uma medida numa criança e adolescente em razão de sua própria conduta? Claro. Eu acho que hoje ainda acontece muito isso. As crianças, elas vão seguindo aí, principalmente que a internet hoje está acelerado, né, esse negócio, e aí as crianças pegam pô, não sei onde é que aprende esse trem, misericórdia. Fica se rasgando e tal, se automutilando, ou seja, ela tá colocando a própria vida em risco, né? Então, quando ele coloca a própria vida em risco, você precisa aplicar medidas para que isso pare, né? Ou seja, se a pessoa que está se automutilando, alguém precisa entender as razões. Quem é especialista para entender essas razões? É o conselheiro tutelar? Não. É alguém do sistema de atendimento que trabalha com psicologia. Então, você vai mandar para o psicólogo. A psicóloga vai falar, olha, é por isso e tal, e aí ela tem um tratamento específico nisso, tá bom? Ambientes que trazem risco à sua vida. O que é? Revoada. Aqui no Goiás tem muito disso. Eu não sei de onde você está falando aí do mundo, do Brasil, mas aqui não, principalmente aqui no Goiás, que a gente tem cavalgada, revoada. Inclusive, a gente ajuda alguns, aí o pessoal me marca, eu marco no Instagram. Inclusive, quem não me seguir no Instagram, eu vou ficar muito chateado, viu? Que é para me seguir no Instagram e curtir meus treinos. Mas tem muito disso. E chega lá, tem criança de 13 anos, 14 anos, né? Então, é, isso acontece. Denúncia, uma festa aqui, tá tendo uma festa aqui, o vizinho, né? A vizinha. É, tá tendo uma festa aqui que só tem de menor. É assim que eles falam, né? Só tem de menor aqui, ó. Usando droga, não sei o quê, não sei o quê. Preciso do conselho tutelar aqui, né? O conselho tutelar vai atender a demanda como? Primeiro, vai ligar para a polícia, né? Depois e aí nós vamos falar sobre as questões, os estudos de caso aqui, não tenho dúvida, como aplicar as medidas específicas nisso, mas especificamente nesse momento é que é possível aplicar medidas em razão da própria conduta da criança. Ou seja, por ação e omissão da sociedade e do Estado, falta, omissão ou abuso de pais irresponsáveis, ou em sua própria conduta. O conselho tutelar aplica as medidas para ajudar não, né? Para garantir o direito de criança e adolescente nesses casos, tá bom? Mas como é que é isso aí, Guto? O que é medida de proteção? Tá aqui, príncipe. Artigo 101. E aí, eu vou passar aqui de forma mais resumida, porque nós vamos ter aula também especificamente sobre isso, e eu quero comentar um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Medidas de proteção, artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Eles colocaram autoridade competente aqui e eu estou te falando que o Conselho Tutelar é uma das autoridades competentes para fazer esse trabalho aqui. Qual é? Encaminhamento aos pais irresponsáveis, mediante termo de responsabilidade, né? Caminhar. A orientação e apoio
e acompanhamentos temporários. O conselho tutelar vai fazer isso, não é? A criança, por exemplo, mutilada, aqui está se automutilando, né? Na verdade, o Ministério Público ou o próprio colegiado decide, fala, não, nós precisamos acompanhar temporariamente essa criança para ver se o atendimento que ela está tendo no CRAS, no CREAS, né? Normalmente é CREAS, que significa Centro de Referência Especializado em Assistência Social, está funcionando, não é? Então, vamos acompanhar temporariamente para ver como é que fica, né? Essa preocupação é importante. Não só preocupação, dever, né? Aplicação de medidas, nós estamos falando, medidas de proteção, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino oficial, ou seja, a criança não está tendo, não está podendo ir para a sala de aula, né? Você pode requisitar dentro do conselho tutelar através do colegiado. Né? Inclusão de serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e adolescente, né? Então, tem uns programas municipais, não é? A mamãe está grávida, tem pouco dinheiro, né? Aí o CRAS faz, ela chega lá no conselho e fala, olha, eu tô grávida e tal, eu tenho um pouco recurso e tal. Aí tem um programa lá para auxiliar as mamães que vão ter filho. Então o conselho tutelar vai lá e encaminha, né? Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Então você pode requisitar esse tipo de serviço, né? Uma medida de proteção, porque às vezes a criança está precisando de algum atendimento e não tem, você vai precisar pressionar, mandar requerimento para o Ministério Público, para pressionar o Poder Executivo para que aconteça, né, um trabalho. O que mais? Inclusão em programa oficial e comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, né? A gente tem um problema muito grave na sociedade, é o nível de adolescentes, né? E até crianças, assim, que estão envolvidas com álcool e drogas e tal, então encaminhar isso é uma possibilidade. E acolhimento institucional. Tem mais, além do 7. Tem o 8, que é colocar, muda de família, mas não é atribuição do Conselho Tutelar, tá? E eu coloquei acolhimento institucional, que é quando o Conselho Tutelar verifica que uma criança está em estado de vulnerabilidade, não tem para onde levar, já esgotou todas as possibilidades, em casos excepcionalíssimos, né? Vai levar essa criança que está em estado de vulnerabilidade, não teve como, por exemplo, cuidar, garantir a prioridade à convivência familiar, né? Por exemplo, a criança vive com o agressor e o resto da família ninguém conhece. Não pode deixar a criança com o agressor. Aí, em casos excepcionais, você pode fazer o acolhimento institucional, tá? E as medidas aplicáveis aos pais, que o Conselho Tutelar também pode aplicar, né? Foi o que nós falamos, né? Então, aqui o 29, isso aqui tudo vai cair na prova. Eu ainda não estou falando do ECA ponto a ponto, porque isso aqui eu estou te ensinando sobre o Conselho Tutelar, para que quando a gente for estudar Estatuto da Criança, você entenda qual que é a perspectiva de quem já trabalhou lá. Você entendeu? Então, são aplicáveis aos pais irresponsáveis. Vamos lá. Encaminhamento a serviço e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, não é? O que eu falei isso agora há pouco. Inclusão ao programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólicos, toxicômanos, né? Ele não é ele não é um péssimo pai. Ele cuida da criança. Dentro do ambiente familiar tem pai e mãe, eles não se agridem, não tem nada, mas o responsável é alcoólatra, não é? Não tem necessidade de tirar a criança do convívio familiar, mas você precisa que esse pai ele faça um determinado tratamento. Então você, no Conselho Tutelar, pode requisitar, tá bom? Encaminhamentos a cursos e programas de orientação, né? Então, uns responsáveis que é mais nervoso e tal, e aí precisa se orientar, né? Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, né? Se não fizer, precisa ser advertido, inclusive está aqui o 7º, advertência, e obrigação de encaminhar a criança e adolescente ao tratamento especializado, né? Isso aqui é as medidas que dão para ser aplicadas aí aos pais em função das crianças dentro do colegiado do Conselho Tutelar. E só a nível de conhecimento, para a gente encerrar, dentro do prazo, como é o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso aqui é para as próximas aulas que nós vamos ter, tá bom? E aula é aula.
Não adianta achar que a aula vai ser o paraíso, não, porque é puxado. Nós estamos aqui 1 hora e 24 minutos. Bem, Paula, me fala quantas pessoas estão assistindo a gente aí. Deixa eu ver quantos guerreiros ainda tem aí nesse, nessa aula aqui. Olha só! Caramba, o pessoal é. Parabéns, viu? A todos que estão aí. Mas como é o Estatuto da Criança e Adolescente? Eu falei para vocês que ele é baseado lá nessa construção histórica da garantia de direitos de criança e adolescente, né? E aí, em 88, nós tivemos a Constituição Federal, que colocou o artigo 227, e aí, em 90, após a Declaração Universal do Direito da Criança, foi criado aqui no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entenda, o primeiro artigo aqui, eles nem conseguem ver meu mouse, né? Eu tô passando o mouse aqui, riscando, fazendo um monte de negócio, eles nem estão vendo isso, né? Só tá estático lá o negócio, né, Paulinho? Ai, meu Deus do céu, velho. É porque eu fico querendo riscar aqui pra vocês assim, ó. Mas não tá dando, não. Vou colocar uma câmera assim e vou ficar riscando aqui no papel, tá? Na próxima. Mas ele começa com as disposições preliminares, né? O artigo 227 está incluído no quarto lá e tal, do 1 ao 6. E aí tem direitos. Aí, tá vendo? Não dá para ver mesmo. Oh, meu Deus. Aí tem os direitos fundamentais. Então, de 1 ao 6, ele vai explicando o que vai acontecer do 7º até o 267, sabe? Aí vem os direitos fundamentais. Disposições preliminares. 100% de certeza que vai cair na prova. Direitos fundamentais. 99%, 100% que vai cair na prova. Prevenção, 100% também. Política de atendimento, 100%. Ato infracional, 100%. Acesso à justiça, 80%. Crimes e administrações, 50%. E providências finais, 20%. Esse é o meu cálculo aqui para dizer para vocês de como deve estudar para a prova, ok? Do 1 aqui, do 1, se tiver um 0, que é o cabeçalho, está toda criança e adolescente, estuda até o número, né? Do número da lei até chegar aqui mais ou menos deixa eu ver aqui, 150 que nós falamos, isso é 100% de certeza que vai cair na prova. Ok, pessoal? Então, e por hoje é só, pessoal. Fim. Pode tirar, Paulinho. Inclusive, minha amiga, muito obrigado por estar me ajudando aí na live, viu? Você é uma bênção. Deixa eu ver os comentários aqui pra gente encerrar, tá? Então, quer dizer que o pessoal segurou até agora? Ótimo. Aqui é conteúdo raiz, meu. Quiser, como é que diz? Quiser conteúdozinho de 10 minutos, não é com nós, não. Que daqui a pouco você ganha eleição. E aí eu quero ter orgulho de falar assim, rapaz, esse menino aí estudou comigo lá. E tu chega no conselho telar e é conselheiro de 10 minutos. Eu me livre, eu quero gente competente. Viu? Em tudo que a gente faz, tem que ser competente. Pode colocar, Paulo. Aqui nossa prova é no dia seguinte do estudo dirigidos. Podemos reclamar? Depende, Fernando, o que é estudo dirigido aí, tá? Às vezes é até bom que você já estuda tudo de uma vez logo. Não sei, quem tá preparado não tem muita dificuldade com isso, não. Reclamar, pode reclamar, né? Mas você tem que passar. Foca em passar, que eu vejo muita gente reclamando e reprova porque não estudou. Então estuda, minha filha. Estuda. Eu quero comentar uma coisa pra você. Eu tenho minha vida pessoal de dia, né? Faço tudo que eu faço. E aí eu faço jiu-jitsu. Inclusive eu tenho muito orgulho porque a vida é saúde. A vida é saúde. Educação e conquistas, tá vendo? A vida é isso. Você tem uma saúde boa, se preparou, você vai conquistar. Aquele ali é meu diplomazinho de conselheiro, ó, 2015. E esse aqui é o de parlamentar municipal, vulgo vereador, né? As provas serão iguais para todo o país ou cada CMDCA vai elaborar sua prova, tá bom? Cada CMDCA vai elaborar sua própria prova. Onde eu moro está pedindo um documento que comprove que sou morador há 2 anos na cidade, mas não especificou qual. Poderia me dar uma dica? Ué, normalmente, na minha época, eu peguei os comprovantes de residência da minha mãe, né? Eu moro aqui. Como é que ele vai falar que você não mora? Né? Então, comprovante de residência que você mora,
É isso mesmo, né? Comprovante que sou moradora. É isso, comprovante de residência de sua cidade, né? Próximo. Virgínia, vou colocar. Você quer? Então eu vou colocar para você, tá? Para todo mundo. O que fazer se for caçado? Se você errou, é pau, né? Desculpa, tô brincando, Francine. Mas se for caçado, se você não errou, né? A cassação ela existe muito quando você toma. É muito para quem fez coisas arbitrárias e sozinho. Entendeu? Se você faz as medidas do conselho tutelar em colegiado, dificilmente você vai ser cassado. Dificilmente, dificilmente. Porque a responsabilidade de um colegiado, dificilmente os outros conselheiros vão deixar você fazer uma bobagem, né? Agora, se for em razão do seu próprio conduto, por exemplo, você cometeu um homicídio aí. Deus me livre de ter isso no conselho tutelar. Deus me livre de ter aqui, povo desse. Mas aí não tem como, né? Aí é na justiça. Ano eleitoral, nesse caso, aqui no meu município nós alteramos. Inclusive, pode, tá? Antes, até porque as leis aqui do nosso município eram muito antigas, então nós fizemos para atender uma determinação, não, né? Orientação do Ministério Público, nós mudamos a lei, padronizamos e deixamos atual. Então, aqui no Novo Gama, fizemos isso e vou explicar por quê. Não é só por. E até aqui no Novo Gama, não tinha obrigação de fazer prova, os que estavam no mandato. E aí a orientação veio que eles deveriam fazer porque era a orientação. Nessa época eu chamei os conselheiros tutelar, conversei com eles. Mas por que que eu apoiei muito essa ideia? Porque tá tão bom a lei que não tem perigo de derrubar o processo eleitoral, sabe? Então é melhor você fazer uma prova e, 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 e ter a garantia que é um processo eleitoral que ninguém vai tomar seu mandato, né? Não vai cair na frente, o cara entra na justiça, volta aquele bagunça todo. Então foi por isso que eu concordei, tá bom? Vamos lá, próximo. O que faz um conselheiro e como é a prova? Minha cidade abriu. Roberto Júnior, vou falar para você. Essa aula vai ficar gravada. Essa aula vai ficar gravada, meu irmão. Aí você vai assim, não só ele, mas todo mundo que tiver aqui, assista novamente, se for importante para você, tá? A inscrição está muito perto, as provas também vai ser muito perto. Olha, o processo ele acaba dia 1º de outubro, né? Então, durante esse processo vai ter coisas que é mais rápido, tem coisas que é pior, né? Vai ser mais longo, mas quem está preparado não fica preocupado com isso, não. Vamos lá, próxima. Referente à votação, os eleitores devem ser somente... Sim, só de sua localidade, ok? Que residem nesse município, no seu município e que provavelmente está cadastrado aí na Justiça Eleitoral da sua cidade. Mas nós vamos ter aula disso, tá? Deixa nesse aí, Paulinho, do jeito que tá aí, ó. Sogo de Souza. Volta lá, Sogo de Souza. Aí. Ou vocês vão compartilhar eu no Instagram? Tá acabando aqui. Então vocês me tiram um print aí, eu bonito, vou sorrir, tá? E vocês me marcam lá. Tá bonito? Sim? Tira o print. Foi boa a aula, gente. Vocês gostaram? Paulinho, eu vou passando aqui esses negócios mais rápido. Calma aí. Esses aqui é tudo que eu tenho que responder, Paula? Diante de Deus? Mas assim, a aula raiz já foi. Agora eu vou responder só perguntas aqui, tá? Mas não é pra sair também, não. É pra assistir agora o resto. Vai que eu tô respondendo uma pergunta aqui que é sua também, né? Ai, como é que eu vejo isso aqui? Eita ferro. Vamos lá. Eita, Paula. Eu não... Eram... às 11 já acabou? Já acabou? Já acabou? Ah, você vai dar orientação sobre prova de redação? Eu vou trazer alguém que tenha capacidade para isso, tá? Priscila Mendes, que entenda sobre garantia de direitos, ok? E que entenda de português, para dar uma aula para você. Eu sou professor de atualidades, minha amiga. Inclusive aqui na minha cidade a gente faz projeto de aulão solidário para o pré-vestibular e nem paz, entendeu? E aí inclusive é presencial, e em julho agora nós vamos começar 20 encontros aí, vocês vão me ajudar a divulgar também, tá? Todo o estado de Goiás aí, nós vamos ajudar os moleques a passar no Enem Paz e pré-vestibular. Projetaço! Orem por mim. Pessoal, gostaram? Foi bom? Tem mais alguma coisa que eu possa esclarecer? Já deu 1h30 certinho, tirando os 5 minutos da introdução.
atingir o prazo. A ideia hoje foi dar conteúdo mesmo, sabe? Não é só fazer, desculpa, não é só fazer, ai, porque é legalzinho, o conselho tutelar, porque o conselho o pessoal é alegre. Não, aqui hoje eu entreguei tudo que eu sabia sobre isso. Tudo que eu sei sobre isso, sobre o conselho tutelar, das minhas experiências, eu entreguei aqui para vocês, sabe? Não tem nem não ficou nada obscuro, assim. Mas eu vou contar. Você sabe que a história do menino da floresta é aquela, né? Da próxima vez que eu vier, eu vou contar a história do pulo do gato. A do pulo do gato é para eleição, processo eleitoral de escolha. Então, quando for eleição, quem passar na prova, eu vou dar esse presente para vocês. Tá bom? Posso encerrar? Deixa eu ver quem tá aqui. Por que o pessoal colocou quero sim? Eu também sou ruim com esse trem, né? Às vezes, né? Mas eu tô aprendendo as manhas, tá? Viu, gente? Tô aprendendo. Deixa eu ver aqui. Ah, favoritos. Ah, já foi, né? Tá. Ah, Amália. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui os favoritos. Os favoritos não. Os likes no grupo, tal. A pergunta ficou errada. Porque tem a cessação? Cassação? Não sei, Francine. Manda no zap, meu amor. Quem está aqui e não sabe como entrar no grupo, aqui embaixo tem o link, tá? Para entrar no nosso grupo. Pode deixar a pergunta de jeito aí, tá, Paulo? Deixa eu só repetir, pessoal. A gente deixa aqui um link aqui embaixo para você entrar no nosso grupo, tá? A gente coloca material complementar lá, entendeu? Essas coisas, ok? Guto, poderia informar se em Goiás disponibiliza um site para fazer inscrições? Kátia, precisa ver de que lugar do Goiás você está. Por exemplo, eu estou no Novo Gama. A nossa inscrição é no CMDCA aqui, mas no Valparaíso em outro lugar. Cada município tem o seu local de inscrição, tá bom? Você precisa ver onde é que é o seu município, tá bom, minha querida? Próximo. Luciene, depende do município, tá? Em geral, o município menor é 20 questões, mas prepare para 50. Se você estiver preparado para 50 questões, você vai gabaritar e todo mundo que gabaritar a prova pode mandar mensagem, vir aqui para Novo Gama que nós vamos jantar junto. Todo mundo que gabaritar a prova, tem minha palavra. Quem tá aqui no aulão que tá no grupo, né? Que vai. O pessoal tá assistindo esse vídeo aqui depois, não sei o que, e quer. Calma aí, né? Pede o like. Dá um like aí pra nós, ajuda pra caramba, gente. Viu? Obrigado, viu? Amália. Parabéns, Guto. Foi de suma importância para mim, porque o município de Uruana nunca forneceu capacitação para o colegiado. Valeu, Amália. É isso aí, estamos aqui para isso. E que, se Deus quiser, em 2000 na próxima eleição, vocês vão estar aqui no meu lugar, tá? Dando aula. Faço mesmo, não existe remuneração aqui não, tá bom? A gente faz porque isso fortalece a garantia de direitos. Beleza, querida? O que mais? Aí, tem mais, Paulinha? Posso dar tchau para todo mundo? Tem quantas pessoas assistindo aí que eu tô perdidaço aqui? Só para acabar, né? 80. Pessoal, fim. Fique com Deus. Deixa eu só falar aqui, ó. Quanto é que eu. Acabou, né? Acabou, não tem mais comentário, não tem? Ah, ao vivo aqui, é porque eu não sabia onde é que eu tava, moço. Eita. Ah, tá. Aí você pode passar mais rápido, viu, Paulo? Agora eu vou responder rápido agora, prometo também. Tem como mandar o material? Tem como. No grupo, tá bom? Quem não tá no grupo, se inscreve aqui embaixo. Ótima essa colocação. Registrar tudo no relatório ou ofício é uma prova que você tem, com certeza. Principalmente para em outros casos, quando o Ministério Público, o Judiciário te provocam, você possa prestar e falar assim: ó, eu fiz isso aí, meu irmão. Verbalmente não rola, só pode ser só por ser conhecido. Cuidado. Nada de fazer, é meu amigo, eu vou não, vai lá, eu vou desenrolar para tu é meu brother mesmo, eu vou desenrolar. Qual é o número do grupo? Não tem número do grupo, que tem um link de inscrição aqui embaixo, ok? Você entra lá, se cadastra e nós aqui vamos colocar você. Larice Moia, valeu pela aula, valeu você por estar aqui, espero ter contemplado aí. Adriana Gonçalves, muito obrigado, de nada, querida. O que mais? Acabou, Paula? Posso ir embora? É hora de dar tchau. Gente, muito obrigado.
Quem tá aí até agora, dá o like aí, valeu? Compartilha, pô, os nossos flyers para outras pessoas virem para cá, tá bom? Deus abençoe você também, Luciene, abençoe todos nós. Obrigado, Paula, novamente, você é top, viu? Que Deus te abençoe muito e fique com Deus. Tchau. Cheiro